chegou um famoso pregador. Ele tinha palavras muito bonitas e fortes que contagiavam muitas pessoas. Marcou então, numa tarde, uma pregação para as pessoas que moravam na beira do rio. E ali um senhor rude, que muitas vezes não deixava nada se aproximar, sentou para ouvir. Ao final daquela pregação, aquele senhor voltou entusiasmado para casa. A mulher estranhou o entusiasmo daquele homem e perguntou: meu querido José, o que foi que aquele pregador disse que fez com que você mudasse a sua vida? Que você quisesse mudar tudo que você estava vivendo? Seu José olhou nos olhos daquela senhora, sua Maria, e disse: sabe, amor, enquanto ele pregava eu percebia que todas as horas que ele estava falando com o coração inflamado de Deus, ele abria o livro sagrado e mudava de página. E uma das vezes que ele mudou a página, eu percebi que eu também precisava mudar de página, precisava mudar de vida, precisava tomar outro rumo. Meus amados, o convite que nós temos dentro das nossas casas e na nossa vida e da nossa família não é apenas testemunhar com palavras. Precisamos estar dispostos a ouvir aquilo que Deus quer falar. É preciso dar testemunho. Já parou para pensar que muitas vezes algo tão pequeno que você faz, quando é regado pelo amor de Deus, é capaz de transformar vidas? Aquele senhor não ouviu nada do que aquele pregador famoso dizia, mas deixou ser contagiado pela graça de Deus e percebeu que era preciso virar a página. O quanto é importante o testemunho que você dá dentro de casa para os seus filhos. O quanto é importante o testemunho que você dá ao mundo sobre ser família, sobre ser de Deus. Não tenha medo de virar a página. Não tenha medo de encontrar-se com Deus. Virar a página de um mundo vazio para que escreva junto com Deus uma nova história. Que você possa ter um encontro repleto de graça. Que você possa experimentar a graça de ser missionário. E hoje eu queria te pedir, aproveita esse momento que estamos aqui no começo do nosso encontro, aproveita para seguir a nossa página, dar um like e conta de onde você está vendo, porque a graça de Deus não pode parar. Que você tenha um bom estudo do tema. Olá, estamos aqui para rezar e estudar juntos o segundo capítulo do nosso tema de estudo do ano de 2021 das equipes de Nossa Senhora. O matrimônio, um caminho para a santidade. Este apostolado de santidade é, em certo sentido, o único verdadeiro. O tema de estudo deste ano nos apresenta 3 segmentos: matrimônio, sacramento e missão, que, desenvolvidos a cada capítulo, reforçam que o que sustenta o matrimônio é o sacramento. E este aponta para a responsabilidade de entendermos nossas raízes nascidas no batismo e que, reafirmadas na crisma, nos conduzem a testemunhar a graça de Deus que todos nós recebemos. A figura de hoje representa o Esposalício de la Virgínia, falado no nosso bom em português, o casamento de Nossa Senhora. É uma obra de Lorano Romani, mais conhecido como Romanino. Se olharmos para esta imagem, podemos ver a singeleza e também compreender o caminho de Deus. Temos algumas questões na imagem que nos levam a refletir um pouco mais. Se olharmos pela imagem, veremos que os homens daquela imagem todos carregam um ramo em suas mãos. Alguns até tentam quebrar porque o ramo está seco, e o único ramo que está florido com folhas é o de José, sinal de que ele é presente e foi presenteado por Deus na escolha, ou seja, somos escolhidos por Deus. Olhamos também na imagem e vemos José e Maria no momento de entregar a aliança um ao outro e a mão selada do sacerdote unindo o sacramento do matrimônio, ou seja, Deus escolheu, Deus se faz presente. Possamos compreender por olhar desta imagem o quanto Deus prepara o nosso coração a viver o sacramento do matrimônio.
que possamos compreender que mesmo quando trazemos nossos galhos secos, mas colocamos diante de Deus, diante da misericórdia, e quando vivemos na plenitude do nosso sacramento do matrimônio, Deus faz florescer. Você foi escolhido para a sua sua esposa foi escolhida para você, e os dois são unidos pela honra e glória do amor de Deus, na sua misericórdia, que podemos selar esse sacramento de amor, esse sacramento de missão. E assim começamos o nosso estudo do segundo capítulo. Oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apresentação dos elementos de reflexão. Empreender uma caminhada exige, antes de mais nada, conhecer o destino. Ora, o objetivo último de Deus para o mundo é a plenitude da glória do céu, ou, em outra palavra, para a santidade para a qual todos somos chamados. Casal santo, alegria da igreja, testemunho para o mundo. Esse tema foi tratado amplamente no livro Casal Santo, alegria da igreja, testemunho para o mundo. E a ele nos referimos com prazer. Padre Rafael desenvolveu longamente essa ideia de quanto mais nos santificarmos como pessoa, como casal, como equipe de base, nossa vocação final, mais frutuosa, nos tornaremos para a igreja e para o mundo. Como ele explica, em nossas equipes, Cristo está trabalhando, é verdade, para nos santificar e, antes de tudo, para nos santificar, porque se não formos santificados, ele não poderá agir através de nós. Ser santificado significa dar lugar a Cristo, portanto, permitir que Ele haja. Não ser santificado significa ser impermeável a Cristo, ser um instrumento que Ele não pode usar. E para continuar, um santo não é, sobretudo, como muitos imaginam, um campeão que realiza proezas de virtudes, proezas espirituais. Ele é essencialmente um homem seduzido por Deus e oferece toda a sua vida a Deus. Essa consagração a Deus não é, portanto, peculiar aos religiosos ou sacerdotes. Todo lar cristão é, através do sacramento do matrimônio, consagrado por Deus. Se o casal consente com essa vocação e primeira missão, é então uma verdadeira metamorfose do amor dos cônjuges, que se realiza e que se estende de pessoa a pessoa ao longo da toda a vida da família. Essa fonte de santificação torna os cônjuges verdadeiros administradores do mistério de Deus. O casal cristão é transformado em outro casal, transformado em profundidade em seu ser conjugal, retirado do mundo pecaminoso e transformado no bem de Deus, introduzido no reino. O lar cristão é de uma essência completamente diferente do lar não cristão. Em uma palavra, é uma célula da igreja. E esta transmutação, inaugurada no dia do recebimento do sacramento, acontece pouco a pouco ao longo de toda a existência de um casal. O elo entre santidade e missão. O amor santificado torna-se santificador. A santidade está no início e no fim da vida de cada casal. Santidade de Deus como fonte inextinguível de graça, incessantemente acessível ao casal. Por um lado, santidade do casal como união efetiva com Deus e testemunho do seu amor ao mundo. Por outro, o amor santificado dos cônjuges torna-se santificador. O esforço de oração e ascese exigido nas equipes não é uma espécie de receita para o sucesso conjugal, mas a profunda vocação e missão do lar cristão instituído por Deus.
Esses meios são dedicados menos ao serviço da santidade individual de cada membro da família do que ao da comunhão de amor e de vida que os une. O padre Cafarel não hesita em falar de divinização. Toda a vida do lar se torna um portador de graças se ele operar no nível da ambição divina. Pouco importa em qual estágio do caminho se encontra o progresso espiritual do casal. Aqui é o fim, aqui é o caminho. O ideal de santidade é o ideal e a primeira missão do casal. Movimento de iniciação e perfeição para o mundo. O fundador insiste na natureza profunda das equipes, tanto o movimento de iniciação quanto o movimento de perfeição. A graça está totalmente presente desde o ponto de partida do sacramento do matrimônio e a missão de perfeição para a qual as equipes são chamadas é se entregarem com ela no abandono cada vez maior. Essa missão é um tanto mais urgente quanto os desafios de evangelização que hoje nos exigem. Talvez de uma forma nunca antes vista na história do mundo. Uma santidade dos leigos. Acrescentemos que a exigência de santidade não é apenas um pré-requisito para a força da missão. Ela tem um propósito próprio que vai além da ação. Finalmente, este mundo dará lugar a uma nova terra e céus, o céu. A oração mística não precisa ser justificada pela sua eficácia, muito menos pela eficácia no plano de ação, de outra ordem misteriosa e superior. No entanto, os maiores homens de ação do reino de Deus têm sido grandes místicos. Nada é, portanto, mais falso e em vão do que pôr os místicos e homens de ação uns contra os outros, reservando aos primeiros as altas formas de oração e ao segundo os empreendimentos apostólicos. Textos para reflexão e depoimentos. Padre Cafarel. O amor cristão é autenticamente humano, ao mesmo tempo é sobrenatural. A caridade, esse amor que desce do coração de Deus, trabalha-o a partir de dentro como uma poderosa seiva e faz com que dê frutos de santidade. Eu conheço homens e mulheres que um dia decidiram reagir. Eles pensaram em sua existência em termos de sua vida cristã, e não ao contrário. Alguns deles tiveram que fazer profundas mudanças na organização de sua vida. Não estou dizendo, aliás, que eles conseguiram fazer isso da noite para o dia, que seu programa nunca foi modificado por motivos de força maior. Mas o que posso lhes dizer é que para esses empresários, esses médicos, esses trabalhadores, essas mães de famílias numerosas, que não são pouco menos ocupados que vocês, a vida se transformou desde que a Eucaristia e a Palavra de Deus e a oração encontraram um lugar em sua vida diária. Para eles eu não temo nem o fracasso de sua fé, nem o do seu lar. Eles são vivos. O que eu acho que falta à comunidade cristã e seus membros é a vitalidade. Nenhuma violência, nenhuma paixão os habitem mais. Desta perturbadora anemia, creio que de minha parte, que a razão está no desinteresse dos cristãos de hoje pela oração e especialmente por essa forma de oração, de homem para homem com seu Deus, que se chama prece. Sem ela, a palavra de Deus, os sacramentos são de certa forma fontes seladas, energias não utilizadas. Porque os cristãos não se atraem através da oração à força divina. Eles amolecem na ação, porque não contemplam as grandezas de Deus e permanecem pusilânimes, porque não se elevam os pensamentos do Senhor. Têm apenas uma visão míope dos problemas do mundo, porque não se conectam com a energia criativa, são ineficientes. Em uma palavra, quando os cristãos não praticam a oração, eles permanecem como que imobilizados numa fase infantil. Em todos os homens de oração, cuja evolução pude acompanhar, percebi de fato uma afirmação de personalidade,
uma maior serenidade, uma visão dos problemas ao mesmo tempo mais ampla e realista, uma eficiência multiplicada, em suma, um aumento da vitalidade humana e sobrenatural. Mas, no entanto, eles não se tornam perfeitos da noite para o dia, nem são milagrosamente libertados de seus defeitos e limitações. Mas, finalmente, eles são maiores. No mundo contemporâneo, devemos nos esforçar para explodir a santidade de Cristo, que ao longo dos séculos explodiu nos mártires, nos grandes doutores, nas virgens, nos eremitas, nos missionários que deixaram tudo, nos apóstolos de todo tipo de roupa e pelo. A santidade de Cristo do século XX deveria explodir nos casamentos. A prova disso é de quando você quer se colocar sob o manto dos santos casados, você tem dificuldade de encontrar outra coisa que não sejam santos lendários. Cabe a vocês se tornarem esses santos. Papa Francisco, Amoris Laetitia. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Para a Igreja, portanto, os cônjuges são um lembrete permanente do que aconteceu na cruz. Eles são testemunhas de salvação uns para os outros e para seus filhos, cujo sacramento os torna participantes. Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na terra sem conceber como um caminho de santidade, porque a vontade de Deus é que sejais santos. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar em um momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Assim nos ensinaram os bispos da África Ocidental. Somos chamados, no espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da promoção de todos os batizados, para que assumam as suas tarefas como sal da terra e luz do mundo, onde quer que nos encontremos. Não tenhais medo de apontar para mais alto e te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhais medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade te torna menos humano, pois é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Testemunho de um conselheiro espiritual de 2 equipes de Nossa Senhora. Cerca de 10 anos após nosso casamento, minha esposa, Françoise, me faz uma grande declaração. Sabe, se eu tiver que morrer primeiro, eu sei que você vai se tornar padre e ficar muito feliz com isso. O coração apóstolo de minha esposa também vai querer ser profeta. Françoise partirá para o Senhor 10 anos depois, abatida por um câncer impiedoso, e este ano de 2020 celebrarei um belo jubileu, meus 25 anos de sacerdote com meus arcebispos. Quero que a minha alegria esteja em ti e que seja perfeita. Sim, que a alegria consagrar em minhas humildes mãos o corpo de Cristo que minha Santa Françoise adora no céu. Testemunho de um equipista. Fui batizado ao nascer e não recebi uma educação religiosa, ao contrário da minha esposa. Nós nos casamos diante do Senhor. Para Suzane era um sacramento. Para mim era uma maneira de testemunhar-lhe o meu amor. Mais tarde, Suzane me propôs participar de uma sessão de famílias no Paralimonial. Interromper nossas férias para nos misturar com um monte de casais zelosos. Muito pouco para mim.
Suzane sabia como falar comigo. Você não é obrigado a nada. Venha e veja. Eu me inscrevi num tema sobre pais de família. Um senhor com uma certa idade começou-nos a fazer rir antes de fixarem alguns propósitos tão novos para mim. Eu me derreti em lágrimas alguns minutos depois. Ele estava simplesmente falando do amor dos pais pelos seus filhos, das dificuldades dos pais em expressar esse amor, da sua necessidade também. Ele expressava com palavras simples o poder do amor de Deus, e eu fiquei perturbado. Esse senhor era o Padre Sonetti. Ele ecoou as dificuldades de relacionamento que eu estava tendo com meu filho mais velho. Minha esposa, sempre ela, me falou das equipes de Nossa Senhora. Por que não? Mas mesmo assim eu me sentia tímido. Escute, vamos lá uma vez e vamos ver. Isso me tranquilizou mais ou menos. Descobri uma equipe jovem e dinâmica com um padre que entendia a minha caminhada. Fiquei tranquilo, eu não estava sendo julgado. Pouco tempo depois, nosso segundo filho me questionou durante a preparação para a sua primeira comunhão. E por que, pai? Você não faria isso também? Claro que todos os membros da minha equipe me apoiaram imediatamente. Um ano de reuniões dominicais, mensais, ricas em partilhas, ensinamento, nossas vidas particularmente fraternas. Fiquei impressionado com a fé vibrante de alguns catecúmenos carimbados pela vida. Lembro-me dos anos em que me apresentava de braços cruzados para uma bênção dominical. Olhares surpreendentes de paroquianos e às vezes também de padres, considerando a minha idade, 45 anos. Tive tempo para me aproximar lentamente, suavemente, do ministério da comunhão e de desejá-la profundamente. E dizer que sou feliz em comungar. Hoje a Eucaristia me permite estar ligado todos os domingos a esse amor de Deus, o mesmo amor cuja descoberta me tinha perturbado, e isso me reforça para seguir em frente com Suzane. Sugestão para o dever de sentar-se. Santidade do casal, comunhão efetiva a Deus e testemunho de seu amor ao mundo de outro lado. Louvemos ao Senhor que nos propõe o seu amor e perguntemo-nos como o testemunhamos. Queremos convidar você, querido casal, a preparar o seu coração para este mês e para este encontro. Como tem sido o seu testemunho? Temos que compreender o quão grande é o chamado de Deus para nossas vidas. Compreender que nesse estudo tão rico que passamos nesse mês, somos convidados a cada vez orar mais, a nos completar pela Eucaristia, porque senão algo fica faltando em nós e não possamos ser, de certa forma, testemunhas plenas da graça de Deus. Convido a você nesse mês, além de aprofundar na sua oração, tentar comungar mais vezes. Participar da celebração mesmo que à distância, pelos meios sociais, mas se for possível, vá até a tua igreja, a tua paróquia. Sente ali aos pés do Mestre, escute aquilo que Deus quer falar. Que você tenha um santo mês, que a graça de Deus possa visitar o teu coração. E quem sabe daqui a alguns anos, outros casais possam ler o seu testemunho, dizendo da graça daquilo que Deus realizou. Porque quando permitimos que Deus realize algo em nós, isso se torna maior. E esse maior faz com que mude muitas e muitas vidas. Seja você também testemunho da graça e do amor de Deus. Que você tenha uma bela e uma reunião muito, muito agraciada pelo amor de Deus. Que Deus possa nos abençoar sempre. Até a próxima.